Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, quantos estão esperando Ele vir? Eu ainda estou esperando Ele vir. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 5. Quantos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do diácono André, e em especial hoje pela vida do irmão Leandro, pela vida do irmão Carlos Henrique, pela vida da Edna. Quantos nomes vocês falaram aqui? Dê para mim quantos nomes são, contabilize aí os nomes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quantos nomes? Glória a Deus, glória a Jesus. Nós estamos num culto de missões, estamos num culto missionário. E num culto missionário, nós não falamos de outra coisa a não ser de missões. Culto de missões, nós precisamos despertar na igreja esse fervor missionário. 16 nomes. 16 pessoas foram evangelizadas no dia do culto de missões. Então, culto de missões na prática é o que nós fizemos hoje. E perceba que a maioria das pessoas que ficam com esse lenga-lenga, com essa conversa fiada de que a igreja ela tem que falar de Jesus, tem que ir nos perdidos, essas pessoas não estão inclusas no culto de missões. Elas nunca fazem parte da equipe evangelística que está ali fora. Mas essas pessoas geralmente vão para a internet para dizer que a igreja precisa sair das quatro paredes. E quando a igreja sai das quatro paredes, essas pessoas estão exatamente dentro das suas quatro paredes, no seu conforto. Mas eu queria que você louvasse a Deus pela vida da Resgatando Vidas para Cristo, porque nós estamos num ano de discipulado excelente, praticando aquilo que a palavra de Deus. Aleluia. Deus abençoe a esses irmãos que fizeram essa obra no dia de hoje. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo número 5, nós vamos ler até o versículo de número 19. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e deu-lhes muda de vestes. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegada a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar onde restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. E você diz amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu sou fiel a tudo que tem tema. Eu nunca recebi de Deus outra mensagem diferente da mensagem já proposta por aquele que está na direção do culto ou do trabalho. E nós temos um tema, e o tema é um discipulado excelente, gerado pelo ID excelente. E o texto que Deus me dera agora, para mim é um dos textos mais missionários do Antigo Testamento. Para mim é um dos textos onde se vê montada uma força-tarefa para uma obra missionária. E se eu não fosse obedecer esse tema aqui, eu teria, por exemplo, uma série de subtemas, como por exemplo esse: uma força-tarefa para uma obra missionária. Porque uma obra missionária, ela exige uma força-tarefa. E o que é uma força-tarefa? Uma força-tarefa é a reunião de pessoas com a mesma intensidade, direcionadas pelo mesmo propósito, esforçados a forçar a mesma ou na mesma direção aquilo que Deus está lhe ordenando para que uma vida seja alcançada. Quando eu olho para esse texto, por exemplo, nós poderíamos também dar um outro tipo de tema: o resgate do general da Síria. E para se resgatar o general da Síria,
foi feita ou elaborada uma força-tarefa. E Deus é intencional em tudo que faz. Eu queria colocar um mapa aqui, porque todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, e nós vemos a nomenclatura, só enquanto o mapa está aqui, e nós vemos uma nomenclatura, um texto bíblico onde se expõe um país, o nome de uma autoridade, é importante você olhar para aquilo com carinho. Aquilo é intencional. Tudo na Bíblia é intencional. É tão intencional que mexer num tio da Bíblia compromete um galardão. Então, qualquer letra, qualquer sinal gráfico que existe na Bíblia Sagrada é intencional. Quando a Bíblia, por exemplo, diz que havia este homem, por nome de Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Diga, Síria. É importante nós olharmos um pouco para a geografia bíblica. Toda a Bíblia de estudo tem pelo menos alguns tipos de mapa como esse. E nós vamos perceber que existem nomes na Bíblia que são muito parecidos, mas eles são lugares, pessoas, personagens diferentes. A cidade, o país, a Síria, é um deles. E até na própria pronúncia parece que você está falando de um outro país. Há na Bíblia, por exemplo, 2 lugares. Um chamado Síria, onde nós lemos que Naamã é o chefe do exército do rei da Síria. E existe um outro lugar chamado Assíria. Assíria é um lugar, Síria é outro lugar. Embora esses 2 países eles tenham sido originados de uma mesma descendência, eles são chamados de semita, povos semitas. E por que são povos semitas? Como os israelenses e judeus são? Porque eles são originários da descendência de Sem, ali dos filhos de Noé. Então todo mundo que descende de Sem é conhecido como povo semita. Então tanto a Assíria quanto a Síria, eles são povos semita. A Síria, por exemplo, onde nós estamos lendo o texto bíblico, tem por capital Damasco. O país Síria tem por capital Damasco. Damasco na Bíblia é conhecida por aquele lugar onde um matador e um perseguidor de crentes está indo com cartas em punho para aprisionar a igreja. E quando ele passa por este lugar aqui, no caminho para Damasco, Jesus se encontra com ele e transforma ele no maior missionário de todos os tempos. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Então, a capital de Síria é Damasco. Os sírios, na verdade, são os antigos arameus. A língua síria, ela é originalmente aramaica. Sírios são conhecidos como um povo arameu. E de onde vieram os arameus? Os arameus vieram de Arã. Arã é o nome de um homem e também o nome de um lugar que ganhou o nome deste homem. Nós vamos ver Jacó, por exemplo, passando por um lugar chamado Padã Arã. Então, os arameus, eles surgem, eles saem de Arã e eles vão se estabelecer como esse país, Síria, e vai colocar lá como a capital Síria, Damasco. Lá na Síria, lá diferente, a Síria, ela já tem por capital um lugar chamado Assur. Assur também é um descendente de Sem. Assur é um neto de Noé. E por muitos anos a capital da Assíria, não a capital de Síria, porque a capital de Síria é Damasco. Então a capital de Assíria, ela vai ser Assur. Com algum tempo depois, a capital da Assíria, ela vai ser mais conhecida, vai ser chamada de Nínive. E Nínive já é mais conhecido. Essa Nínive, onde Deus manda a mensagem para Jonas e ele pega uma embarcação para Tarsis, desobedecendo. Perceba que todo esse contexto geográfico está dentro de uma ideia missionária. Quando nós olhamos para a Síria, para Damasco, lembramos de uma obra missionária, lembramos do nascimento do missionário apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a Síria, para a capital de Nínive, nós olhamos para o missionário por nome de
Jonas, que quis fazer qualquer movimento contrário à vontade de Deus, mas ele não conhecia. Não conseguiu. A Síria, ela também é responsável por ser detentora do cativeiro de Israel. Israel vai ser levado ao cativeiro, e na medida que Israel é dividido como reino norte e reino sul, a cidade da Assíria, o povo da Assíria, eles vão ser responsáveis em levar prisioneiro, o povo do norte. E quando este povo de Israel, essas 10 tribos, são levados cativo no ano de 721 a.C., eles são levados cativo para a Síria, lá eles vão ser dispersos. Haverá uma mistura de casamento, e agora, neste ambiente onde os judeus estão sendo inseridos, eles vão levantar uma nova capital, é onde nós vamos conhecer a capital de Samaria, que vai ser a capital do Reino do Norte. A Babilônia vai ser responsável em levar parte de Israel presa por pelo menos 3 etapas. E eles vão levar Israel cativo. Só que quando nós falamos sobre Israel, o reino dividido, eles vão levar a parte sul de Israel. E a parte sul de Israel compreende-se as 2 últimas tribos que restaram, a saber, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nessa leva, eles vão ser presos, eles vão ser submetidos a um novo tipo de linguajar. A Síria e a Babilônia, ela faz um tipo de junção, de compêndio, e eles começam a ensinar para o Israel uma nova linguagem. Os israelitas começam a aprender a falar tanto em assírio, como eles também aprendem a falar em babilônico, na língua dos caldeus. Eles vão ser conhecidos como a Assíria Babilônica. São reinos que depois brigam entre si, mas todas as vezes que haviam reinos contra Israel, que eram inimigos, para lutar contra Israel, eles viravam amigos. É muito parecido com nos dias de hoje. Existem pessoas que não se gostam, não se suportam. Existem ideias, ideais, existem pensamentos que não combinam um com o outro. Mas se eles têm como objetivo e algo comum destruir a igreja, defamar a igreja, eles se unem, eles unem força para fazer isso. No decorrer da história, nós vimos que isso acontecer por demais. Então fica aqui estabelecido esta separação, essa aula de geografia bíblica que eu queria compartilhar com você, a diferença de Assíria e a diferença de Síria. Onde é que nós estamos textuados agora no texto? Nós estamos situados aqui na Síria. Nós estamos ali nas redondezas de Damasco. E o chefe do exército do rei da Síria, ele é um homem valoroso, valente, poderoso, contentoso. Ele é um homem que entra e sai da guerra de cabeça erguida. Ele é tão valioso que o texto bíblico vai dizer que o Senhor por ele dera livramento. Deus olha para algumas pessoas e ele investe nessas pessoas, sem que elas tenham nome de crente, sem que elas tenham roupa de crente. Eu quero acreditar que neste exato momento, no mundo espiritual, Deus está olhando para alguns tipos de gente que ainda nunca deu glória, nunca deu aleluia, mas é gente grande, é gente que Deus vai fazer uso da Resgatando Vida para Cristo, para alcançar essa pessoa, e eles vão ter que declarar que o Senhor é Deus no céu e o Senhor é Deus na terra. O general Naamã, ele entra e sai das guerras feliz e vitorioso. Mas eu fico cá comigo pensando que todas as vezes que o general chegava em casa, ele tinha que tirar a sua roupagem, ele tinha que tirar a sua capa, ele tinha que tirar o seu elmo, ele tinha que tirar o seu cinturão de couro, e na medida que ele está se despindo, eu fico pensando que assim o era, a sua esposa vai cuidar dos seus pés, vai cuidar do seu corpo, só que ela não tem apenas as feridas da guerra, ela não tem apenas os arranhões causados pelos inimigos. Quando Naamã se despe, quando aquele general tira a sua roupagem, quando ele tira a sua armadura, por debaixo daquela roupagem tinha uma doença, hoje na atualidade, no mundo moderno, conhecido como hanseníase. E o que é isso? É a famosa lepra. E um leproso, ele não tinha acesso a pessoas, nem pessoas tinham acesso a esse leproso. Mas Deus está olhando para esse leproso
poderoso. E a Bíblia diz que em uma dessas guerras, aonde Síria vai dar contra Israel, eles trazem uma menina. E eles trazem uma menina cuja Bíblia não dá o nome para ela, mas eu queria dar o nome para essa menina de menina missionária. Ela é uma menina que vai entrar na casa de alguém e vai mudar a história de uma família. Ela é uma menina que vai entrar no casamento de alguém e vai mudar a história desse casamento. Ela é uma menina que vai entrar na vida profissional de alguém e vai mudar a história desse alguém profissional. Ela não é uma menina que apenas foi transformada por Deus, mas ela sabe falar aonde Deus transforma e quem Deus usa para poder transformar. Eu quero já ministrar por intermédio dessa palavra, profetizar, que você vai se tornar uma menina e um menino missionário. E quando você olhar para a vida degradada, depravada, promissa, destruída de alguém, você vai dizer: quem dera esta pessoa conhecesse resgatando vidas para Cristo, ela iria saber quem é Deus na domingo ontem, no número 340. Eu fico pensando que aquela menina se condói da sua esposa, aquela esposa que cuida do marido, em algum momento ela torna-se frágil. E aquela menina percebe isso. Por que eu sei que aquela menina percebe isso? Porque ela vai entrar numa área que ela não foi chamada. Ela vai entrar numa conversa que a sua patroa nunca deu liberdade para ela. Mas à medida que ela percebe o rosto triste, a lágrima de alguém, uma menina ou um menino missionário precisa ter a sensibilidade de que por trás de uma vida pomposa, de que por trás de uma armadura, de que por trás de ser a esposa do general, do chefe do exército, tem uma alma que está machucada, que está clamando, que está pedindo por ajuda. E eu tenho certeza que a essa altura do campeonato já procurou os melhores médicos de Damasco. Eu tenho certeza que a essa altura do campeonato já gastou prata, já gastou ouro para poder se curar daquela lepra. Mas aquela menina olha para a sua senhora e ela diz: olha, quem dera o meu Senhor ele conhecesse o profeta chamado Eliseu. Ele é lá da minha terra. Eu não sei que tipo de experiência aquela menina teve com Eliseu, mas ela teve uma experiência suficiente que marcou a memória dela, marcou a vida dela. E todas as vezes que ela olhar para alguém leproso, ela vai dizer: tem solução na mão do profeta, tem uma mensagem na boca do profeta, tem um lugar que se ele for, ele vai sair de lá diferente. Tem um endereço que se a gente conseguir colocar ele lá, a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Oxalá o Espírito Santo nos mova nesse começo de ano, para nós começarmos a olhar para alguns lugares, alguns ambientes e para algumas pessoas e dizer: se você conhecer o Domingo Montinho, já deu vida para Cristo, você vai saber que lá na sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque eu entrei lá sem nada e Deus me fez um príncipe. Eu entrei lá moribundo no leite acabado destruído. Deus curou as minhas feridas, Deus restaurou a minha família e Deus fez uma grande obra na minha vida. Deixa eu ver se tem alguém aqui que concorda com essa palavra e que foi tocado pela presença de Deus e a sua vida mudada por ele. Quem dera. Essa história, ela é a situação mais missionária do Antigo Testamento para mim. Por quê? Porque essa força-tarefa para salvar o general envolve 7 pessoas. Envolve 6. Envolve 3 rios, uma carta e 6 mensageiros. Vou falar de novo sobre a força-tarefa para resgatar o general. 7 pessoas, 3 rios, uma carta e 6 mensageiros. O primeiro mensageiro está exatamente dentro da casa. É a menina. É a menina que podia estar ali cheia de má vontade, porque o que essa menina é? Ela é uma escrava. Ela não é uma convidada deles, não. Ela não está ali porque foi convidada. Ela está ali porque foi raptada. O que essa menina não tem, ela não tem a presença de pai, ela não tem a presença de mãe, ela não tem a presença de família. Essa menina toma café, almoça e janta todos os dias, sozinho, no lugar do empregado, no lugar do escravo. Todos os dias ela serve a senhora do rei ou do general chamado Naamã. E a Bíblia diz que esta menina, ela vai falar para sua senhora:
Quem dera o meu Senhor conhecesse o profeta que está em Israel. Existem algumas pessoas que pensam que estão no lugar certo. Por quê? Porque esse lugar dá para elas um tipo de conforto. Esse lugar dá para elas um tipo de segurança. Mas o que adianta viver ao conforto da armadura e por debaixo da armadura estar leproso? O que te adianta ter a comodidade de uma capa de general, de uma autoridade, mas despido, ele sabe quem ele é sem aquela roupa. As pessoas não respeitariam aquele homem sem aquelas estrelas. Mas tem um Deus que está olhando para ele, ignorando o capacete, o tipo de espada que ele usa, de escudo que ele tem, o tipo de armadura que ele usa, e sabe que ele precisa ser curado. E ele não precisa ser curado apenas no seu corpo, ele precisa ser curado na sua alma. Porque até então o general já acredita em um Deus. É um Deus que desde pequenininho ele ouviu dizer que era Deus. E como é conhecido o Deus sírio, ele é conhecido como Rimon Haddad. Ele é uma espécie de Deus da fertilidade. Ele é uma espécie de Deus do tempo. Ele é conhecido como o Deus da trovoada, do trovão, da ventania. Seja lá que tipo de Deus ou o que significa Rimon Haddad, ele nunca significou cura para Naamã. Mas o meu Deus, que não tem nome de muita coisa, o nome dele é Jeová. E ele tem cura para todo tipo de doença. Ele tem salvação para todo tipo de aperto. E ele tem saída para todo tipo de porta sem saída. O meu Deus, eu sou Deus também. Ele está criando uma expectativa em nós, de que nós saiamos em alguns lugares por aí e falemos desse Deus, da obra que ele fez, de quem ele era e do que ele fez, e como é que ele fez. Tem um endereço. No nosso caso, Rua Domingos Mondinho, 340. A menina fala para a sua senhora. Entra a segunda pessoa na força-tarefa, a própria senhora. Perceba que é um milagre que começa dentro de casa. É um milagre que vai acontecer lá na igreja do Jordão. Mas é um milagre que é provocado dentro da casa. Antes de mandar Naamã para o culto, tem gente dentro da casa acreditando que ele vai buscar uma cura e um milagre. Tem alguém aqui? Essa mulher vai falar para o seu esposo tudo aquilo que a menina falou. Ele vai encontrar o seu rei, o rei da Síria, a terceira pessoa da força-tarefa. O rei da Síria agora está dizendo: então vai, anda. Eu vou mandar uma carta ao rei de Israel. E ele sabe o que deve fazer. Naamã então vai pegar aquela carta e vai em direção ao rei de Israel. E o rei de Israel é a quarta pessoa da força-tarefa, que vai ler aquela carta. E quando ele está lendo aquela carta, está escrito: saiba que quando chegar esta carta nas tuas mãos, eu enviei o meu servo Naamã para ser curado da sua lepra. O rei está olhando para aquela carta e não é comum, porque o outro rei não está pedindo flecha, não está pedindo arma, não está pedindo ajuda financeira. Ele está pedindo uma ajuda que não está no alcance do rei. Mas é que Deus, ele estabelece autoridades. E Deus jamais ia pular a autoridade do rei para mandar ele chegar em Eliseu. Todo o processo de cura e todo o processo de transformação, ela obedece uma ordem hierárquica, porque foi o próprio Deus que estabeleceu os poderes. Então ele vai mandar Naamã e diretamente no rei de Israel. E o rei de Israel vai ficar apavorado, porque não dá para falar de coisas espirituais com gente que só pensa na terra. Não dá para falar de coisas espirituais com gente que só pensa na carne, com gente cujo problema dele é só material, com gente cujo problema dele é só dinheiro, o problema dele é só trabalho, o problema dele é só real, é só o que ele vai comprar, é só o que ele vai vender. Deus está levantando uma menina e um menino missionário aqui na Resgatando Vida para Cristo, que hora ou outra
lepra vai anular a sua problemática, vai anular a sua personalidade e vai dizer: eu preciso fazer alguma coisa para levar alguém a Cristo. Eu não posso viver essa vida de evangelho mesquinha, fajuta, egoísta, onde todo domingo eu boto uma roupa bonita, vou pro culto, canto 3 louvores com o ministério do louvor, ouço a palavra, dou glória a Deus, aleluia, e volto para casa para trabalhar segunda, trabalhar quarta, trabalhar quinta, e volto pro culto de novo. Não há nada mudando perto de mim. Tem gente que nem sabe que eu sou crente no trabalho, tem gente que nem sabe que eu sou crente na minha família, mas Deus vai levantar as capas, Deus vai tirar as capas dos leprosos e vai mostrar a lepra, e nós vamos identificar essa lepra para poder apresentar para eles a cura, e a cura está em Deus. O rei vai dizer: está buscando ocasião contra mim, ele quer me matar. Sou eu Deus para poder fazer morrer e viver? Sou eu Deus para restaurar a lepra? Quem está ouvindo? Um profeta. E um profeta que tem um coração missionário, ele nunca vai ouvir alguém reclamar de alguma coisa e vai ficar indiferente. Ele tem sempre a solução para a problemática apresentada. Você sabe por que a igreja está com dificuldade de ser a solução para quem tem problema? Porque a igreja está vivendo os seus próprios problemas e não tem solução. Quando a solução da igreja ela aparece quando a igreja se torna a solução para problema de alguém. Enquanto você estiver preocupado com a tua vida, com o teu umbigo, com as tuas coisas, com o teu negócio, você vai ficar dentro dessa cadeia, dessa gaiola, não tem voo livre para você. Mas enquanto os teus olhos começarem a alçarem vidas e pessoas, para que você possa falar de Cristo para elas, e o Senhor começar a trabalhar na vida delas, as coisas vão se abrir para você. Você vai conseguir alçar voos maiores. Existem lugares que Deus quer colocar você, mas Ele quer saber se você tem coragem de falar de Deus para o teu chefe. Existem lugares, cargos que Deus vai alçar você, mas Ele quer saber se você tem coragem de falar de Deus para quem está dentro da sua casa. Não, mas eu estou lá para trabalhar, você não sabe disso. Um coração missionário entende que tudo que acontece na sua vida é um propósito de Deus. Onde eu estudo, o Senhor só me colocou para estudar, para que algumas pessoas conheçam que Ele é Jesus. Onde eu trabalho, o Senhor só me colocou para trabalhar nesse lugar, para que algumas pessoas compreendam que Ele é Jesus. Onde eu moro, Deus só me colocou nesse lugar que eu moro, para que as pessoas compreendam quem é Jesus. Se você passa desapercebido no teu trabalho, na tua escola, se você passa desapercebido na tua vizinhança, você não é a menina missionária, você é alguém que tem uma capa, você tem pomposo, bonitão, tem roupa boa para pôr para vir pro culto, tem roupa legal, tem maquiagem boa, tem um cabelo legal, mas quando você chega em casa, o que tem debaixo dessa roupagem é lepra. Mas Deus está levantando uma igreja missionária aqui, e nós temos um antídoto, nós temos a cura para todo tipo de enfermidade e moléstia espiritual e física. Na prática, a Bíblia é muito difícil. Na teoria, é fácil demais. Quer saber? Vai pedir vasos emprestados. Pelo menos alguns pregadores dessa igreja nunca mais vai pregar nesse texto, sem a intensidade que ele requer. Porque a gente aponta para o milagre. Mas olha a força-tarefa que está sendo feita para que um general ele seja curado da sua lepra. E ele não vai ser apenas curado da sua lepra física, ele vai ser curado da sua lepra espiritual. Porque, como eu disse para você, o general Naamã, ele conhece esse Deus chamado Rimon. E ele vai confessar que se prostra diante desse Deus. Só que essa força-tarefa que vai começar dentro da casa dele não vai mudar apenas o corpo dele físico, vai mudar a mentalidade dele, a fé dele, vai mudar a vida espiritual dele. Nessa força-tarefa, Eliseu se apresenta como o quinto elemento, a quinta pessoa. E Eliseu disse para o rei: não, deixa ele vir. Deixa ele vir e se saberá que há profeta em Israel.
Há de se conhecer que o nosso Deus é Deus no céu, Deus na terra, Deus na Síria, Deus na Assíria, Deus na Babilônia, Deus no Egito, Deus na Ilha do Governador, Deus no Rio de Janeiro, Deus na nação brasileira. Então o mensageiro vai trazer o general à casa de Eliseu. E o que o general tem em mente é que esse povo rico, eles têm isso. Eles acham que onde chegar, eles vão ser tratados como um tipo de semideus. E infelizmente em alguns lugares são. Dependendo de quem é ele senta num lugar de privilégio. Dependendo do que cargo ele ocupa na sociedade, ele sobe aqui em cima para falar no púlpito. Dependendo de que conveniência se tem essa relação entre o missionário e essa pessoa, ele vai deixar ele fazer o que quiser. Então o general está pensando, eu vou chegar lá, eu já sei. Eu já vi como é que funciona esses cultos na internet. Como é que é? Eles colocam a mão na cabeça da gente. E a primeira coisa que ele vai fazer é colocar a mão na minha cabeça. E quando ele colocar a mão na minha cabeça, ele vai dar uma, porque se ele for pentecostal, ele vai dar 3 batidas no chão. E ele vai dizer, ripa lá para trás, seja curado da tua lepra. E eu vou ser curado. E vou subir no meu carro. E vou voltar para a Síria. Simples assim. Chama ele. Profeta. O Eliseu. O general está lá fora. Irmãos, para um profeta, para alguém que tem um coração em Deus, para um missionário, a coisa mais importante, a ferramenta mais importante que ele usa é a oração. E quem ora, não tem ninguém grande para ele a não ser Deus. Não sei se você conhece a igreja da Coreia do Sul. É a igreja do Evangelho Pleno, do Poyoshu. É uma igreja para mais de 800 mil pessoas. E os sul-coreanos têm por ideia orar 4 horas da madrugada, 5 horas da madrugada, 6 horas e 7 horas da manhã. E depois eles vão para o trabalho. Eu vi um grupo de pastores missionários contando que uma vez foi lá para conhecer o trabalho de oração do pastor Poyoshu. E percebeu que ele estava pelo menos 40 minutos fazendo uma oração de abertura de culto. 40 minutos fazendo uma oração de abertura de culto. E quando eles chamaram ele para uma entrevista para saber, ele falou para aqueles pastores durante 4 minutos. E eles ficaram desconfortáveis. E perguntou para o intérprete, por que ele gastou 40 minutos em oração e 4 minutos dando entrevista para nós, já que viemos aqui para nós levarmos uma coisa diferente para o nosso país? O intérprete vai responder e vai dizer, ele deu 4 minutos de entrevista para vocês, e acredite, o que vai fazer a diferença quando vocês voltar para os seus países foi exatamente os 40 minutos que ele passou falando com Deus. Porque vocês não conheciam o que ele estava falando. E ele estava falando de uma língua que vocês não sabem. Ele estava orando, Deus, quando eu falar com esses pastores missionários, levem eles para algum lugar deste mundo e usa eles com muita autoridade e com muito poder. Na própria biografia do pastor Poyoshu, se dá conta de uma secretária que recebeu o telefonema do presidente. O presidente sul-americano liga para a igreja do Evangelho Pleno e diz, eu quero falar com o pastor. A secretária percebe que o pastor está em oração. No gabinete do pastor Poyoshu tinha uma placa digital, e na placa digital, em vez de dizer está ocupado, tem gente ou não, está escrito em oração. E ele diz que uma vez que aquela placa está acionada em oração, ninguém chama ele nem
nem se a mãe, nem se o pai, nem se o filho dele vier a falecer. A secretária, desconfortável quando percebe que o pastor está em oração, diz para o presidente: presidente, o pastor não vai poder te atender, porque ele está doente, porque ele está atendendo outra autoridade, é porque ele está orando. Não, você não entendeu. Você vai lá no gabinete e diz para ele que é o presidente dele que quer falar com ele. A secretária, por muito relutar, convenceu o presidente que o pastor não viria. Horas depois, o pastor consegue contato agora com o presidente. E o presidente pergunta para o pastor Coilson: por que o senhor não me atendeu na hora que eu liguei para o seu gabinete? O pastor Coilson respondeu: é porque eu sigo uma hierarquia de autoridade, presidente. E eu estava falando com alguém que é maior do que o senhor, que manda mais do que o senhor, e o senhor só pode falar comigo pedindo um conselho, porque esse que é maior do que o senhor coloca a palavra na minha boca para me falar. Pois não, excelentíssimo presidente, agora que eu falei com alguém que é maior do que o senhor e que é maior do que eu, o senhor pode falar. O Naamã está diante de um profeta do tipo do Coelho da nossa atualidade, e enquanto ele está esperando o Naamã sair para colocar a mão na cabeça dele, o Naamã manda só um recado. O Eliseu manda só um recado. O Naamã nem viu o Eliseu, não deu nem para tirar a selfie inicial, não deu para dizer eu estou na casa do profeta, nem entrou na casa do profeta. É que tem gente que, se chegar um general na casa dele, ele abre a porta, tira a mulher dele da cama e põe em general. Se chegar alguém de autoridade, ele bota o filho para almoçar na rua e coloca a autoridade para almoçar dentro da sua casa, na sua mesa. Mas nós estamos falando de alguém que conhece o mundo espiritual. E quem conhece o mundo espiritual sabe que grande mesmo não é Lula, grande mesmo não é Bolsonaro, grande mesmo não é o Senado, grande mesmo não são os deputados, grande mesmo não são os reis, não são os poderosos, grande mesmo é o Senhor Criador dos céus e da terra. E é Ele que está no domínio de tudo, de todas as coisas, e a Ele que nós devemos honra e glória. O meu Senhor, o mensageiro diz, mandou o Senhor mergulhar 7 vezes no rio Jordão. O general é um homem estudado. Ele conhece que aqui em Damasco tem pelo menos 2 rios poderosos, águas cristalinas, medicinalmente curativas, Abana e Farpar. E ele sabe que o Jordão, no lugar onde ele está localizado, tem uma água barrenta. A água do Jordão, ela é cinzenta. A água do Jordão não é paradisíaca. Por quê? Porque o Jordão desloca a ribanceira por onde passa. O leito do Jordão é de barro. O leito do Jordão, na sua maior parte, não é de pedra. O que torna as águas cristalinas, no caso do rio, Diácono Ezequiel, é o fato de elas terem pedras. As pedras são um tipo de filtro, faz com que as águas fiquem claras. Mas o rio Jordão, no leito do Jordão tem barro. E aonde o leito do rio Jordão passa, o leito do rio Jordão, ele é um leito declinado. A saber a palavra Jordão, você deve saber, ela significa aquele que desce. Então o Jordão, ele desce com uma velocidade. Por onde ele passa, ele vai arrancando barro, vai levantando lama. Quem olha para o Jordão, vê o Jordão sujo. Mas o general está dizendo que lá em Damasco tem rios bonitos. Tem gente que gosta de vomitar de onde ele é. Tem gente que gosta de ficar jogando na cara que onde ele está é melhor. É melhor, mas continua leproso. É bom, mas tem lepra. Tem dinheiro, mas está com lepra. É famoso, mas está leproso. Abana é melhor, mas você nunca entrou em Abana. Porque o segredo não está em entrar no rio, nem está nas águas do Abana, e nem está nas águas do Jordão, e nem no Farpar. O segredo está na palavra do profeta. E se o profeta diz desce em Abana, Abana cura. Se o profeta diz desce em Farpar, Farpar cura. Mas o profeta disse você não vai descer no teu Jordão, você não vai descer no teu rio, você vai descer no meu rio. Deus vai deslocar você do teu lugar de conforto para poder quebrar quem você é, para mostrar quem ele é. Você vai subir daqui do Jordão diferente, você vai voltar para casa diferente, porque lá na tua casa uma menina disse que há Deus em Israel, e esse Deus em Israel está mandando você descer o teu Jordão.
Ele disse: nunca eu entraria no Jordão, André. Quando ele está fazendo o caminho de volta, aparece o sexto elemento da força-tarefa. Um próprio soldado seu diz: meu Senhor, meu Pai, se o profeta te dissesse alguma coisa difícil, tu não faria. Quem dirá dizer: desce ao Jordão e lava-te. O sexto missionário minimiza problemas que quem está em aflição maximiza. E é esta a tarefa da igreja: olhar para este mundo em caos, deprimido, destruído, e dizer: não, isso para Deus é nada. Ele tem uma solução maior do que este problema. Ele tem uma cura maior que essa enfermidade. Ele tem um caminho maior do que essa tranqueira. Ele tem uma montanha maior do que este vale. Ele tem um verdejante maior do que este deserto. O rei pensa, o general pensa e diz: então eu vou. Pastor, quem é o sétimo elemento? Ele mesmo. Ele é o sétimo elemento da força-tarefa. E perceba, ele é o último. Uma igreja missionária precisa entender que quem faz a primeira força não é o general. Quem faz a primeira força é a menina de casa. Quem faz a primeira força é a esposa da casa. Quem faz a primeira força é a autoridade. Quem faz a primeira força é o profeta da casa. Quem faz a primeira força são os mensageiros. Nós somos uma espécie de água que bate em pedras duras e amolece. E é impossível o general por si só estar na ponta dessa força-tarefa sem que a igreja seja uma broca, sem que a igreja venha com uma força rompedora, porque as forças que prendem o general estão na mão de Rimon Haddad. E Rimon Haddad tem ele beijando na mão dele, e tem ele prostrado diante dele. E para tirar o general da mão de Rimon Haddad, tem que ter uma força-tarefa. Não é sobre só falar, é sobre ter vida de oração, é sobre orar, não 15, 5 minutos, é sobre orar até as rótulas dos joelhos ficarem tortas, pedindo almas, pedindo vidas, pedindo que Deus transforme famílias, pedindo que Deus mude situações. O general entra no Jordão, e se tem 7 pessoas para a força-tarefa, agora ele vai devolver um mergulho para cada uma dessas pessoas. Quantos mergulhos ele vai dar? Ele vai dar um mergulho para a menina, vai dar um mergulho para a esposa, vai dar um mergulho para o rei dele, vai dar um mergulho para o mensageiro, vai dar um mergulho para o rei de Israel, ele vai dar um mergulho para Eliseu, ele vai dar um mergulho para ele mesmo. Deus vai fazer ele passar por todos os processos. Sabe o que Naamã está fazendo? Enquanto ele está mergulhando, reconhecendo que houve uma força-tarefa. Tem sempre alguém achando que ganhar alma é uma coisa individual. Eu ganhei alma. Não existe isso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que tem aquele que planta, tem aquele que rega, e é Deus que dá o crescimento. Acredite, cada pessoa que passou por aqui e está aqui, como você, tem um tipo de gratidão. Eu sei que na ponta todos são gratos ao pastor, todos são gratos à pastora pelo pastoreio. Mas não foi o pastor que te discipulou, você foi discipulado por alguém. Alguém chegou cansado do trabalho e foi para sua casa para discipular você. Alguém preparou um estudo e foi para sua casa para discipular. Só que antes de você ser discipulado, alguém te chamou na empresa. Antes de você vir da empresa para a igreja, alguém te chamou para o futebol. E antes que você se tornasse jogador de futebol, alguém te chamou para o culto. E depois que alguém te chamou para o culto, alguém foi te buscar em casa para o culto. Alguém ofereceu
déficit. Hoje você está aqui curado, confessando que Deus é o Senhor, e os teus mergulhos passam por todas essas etapas. Bendito alguém que me convidou, bendito outro que me discipulou, bendito alguém que me batizou, bendito alguém que teve paciência, bendito alguém que orou por mim, bendito o pastor que me pastoreou, bendito os obreiros que me abraçou. Para cada mergulho, uma gratidão pela força-tarefa montada. Eu tenho uma gratidão enorme pela força-tarefa que foi montada para que a minha vida hoje fosse salva. Alguém que dormiu na minha casa. Alguém que me esperou depois de eu ter pulado pela janela. E quando eu cheguei do futebol, 2 horas da madrugada, ele estava deitado na minha sala, dizendo: amanhã nós vamos para o culto. Quando deu 17 horas, ele pediu uma tábua para minha mãe. E ele passou a minha roupa. Me deu a mão para passar pelo beco 4. E eu todo leproso, ainda já, um adolescente que talvez pudesse ser cheio de marcas, de traumas, mas ele estava me levando para o meu Jordão. E quando eu cheguei lá no meu Jordão, a força-tarefa estava montada, os jovens estavam cantando, os adolescentes estavam afinados, os músicos estavam nos seus devidos lugares, os pregadores mirim estavam dando saudação. E quando eu comecei a olhar todo aquele movimento, eu me vi naquele ambiente. De repente o pastor faz um apelo: se alguém quer aceitar Jesus. Aquele moço, tal como o mensageiro que na mãe está indo embora, diz: vamos, mergulha, não é difícil. De repente eu vou lá na frente da rosinha de salão e toco no altar que ainda era de concreto, um altarzinho de concreto, e confesso que Jesus é o Salvador da minha vida, e me rendo diante do Senhor. E depois daquele dia me apresento uma discipulado de integração, aonde eu vou ser apresentado para ser batizado. Alguém tem uma roupa branca para me dar, alguém me leva até o batismo, me desce ao batistário, alguém me batiza no batistário, outra mão me levanta dele, eu entro na turma da galera da Santa Ceia. Bem-vindo os processos da força-tarefa, para que hoje eu fosse o pastor Alex Amaral. Oxalá Deus levante os meninos e meninas missionárias, para que pastores e pastores, missionários e missionárias possam ser tocados pelo poder transformador da palavra de Deus. E agora que eu não tenho roupa e não tenho como ir para a igreja, Deus levantou uma força-tarefa. Me deu um pai na fé cuja avó dele era estilista. Ela fazia terno. Ele vai fazer terno, vai me dar sapato, vai me dar camisa, vai me dar gravata. Tinha gente que olhava para ele e dizia: que gravata bonita. Ele tirava a gravata do seu pescoço e entregava para mim. Eu tenho uma gravata até hoje de alguém que eu elogiei a gravata dele com 15 anos de idade. E ele me deu aquela gravata. Eu usei aquela gravata para ser consagrado a diácono. Eu usei aquela gravata para ser consagrado a presbítero. E eu usei aquela gravata para ser consagrado a pastor. E um dia eu vou colocar aquela gravata dentro de um escritório, em uma dessas igrejas que Deus vai dar para a gente. E todas as vezes que eu olhar para aquela gravata, eu vou me lembrar dos processos de mergulhos que eu tenho. Eu não cheguei porque eu sou forte, eu não cheguei porque eu sou bom, eu não cheguei porque eu sou melhor, eu cheguei porque Deus levantou uma força-tarefa missionária. Essa força-tarefa missionária que Ele está levantando aqui, para que vidas possam ser tocadas por Ele. Você lembra de você? Do seu processo. Bendita a força-tarefa que você entrou no culto e o pastor parou o culto para falar com você. Bendita a força-tarefa que um amigo jovem, ele se tornaria um parceiro de ministério. Ele foi visitar você quando você estava doente. Bendita a força-tarefa quando nós combinamos de ir no aniversário e bater junto com os pagodeiros lá, a música vai chover. Oh, bendita a força-tarefa o dia que você colocou um bilhete na minha porta dizendo que não seria da minha igreja, e eu saí, entrei na tua cozinha com muita valência e disse: você não pode se confundir e nem deixar o diabo confundir a tua mente, porque o diabo quer acabar com o teu ministério. Eu não aceito perder você, e você está aqui hoje bendizendo e adorando e louvando o nome do Senhor. Bendita a força-tarefa quando você tinha um marido que dizia que não queria igreja, eu não sabia igreja, você não passou, e você continuou crente, você continuou fiel, você foi batizado mais rápido, e você pode ver seu marido servindo ao Senhor. Bendita a força-tarefa de você que chegou na igreja, um menininho, um novinho, e Deus tirou a sua esposa hoje à frente de Jesus, mas Ele tirou ela no testemunho de Jeová, tirou da casa da avó, tirou da casa da mãe, trouxe ela para cá, deu um banho de óleo, de sangue nela, e hoje você está vivendo
no chamado em Deus, porque o diabo está querendo interromper, mas eu libero uma palavra sobre a sua vida. Há uma casa missionária na sua casa, Larissa. Há uma casa missionária na sua casa, Felipe. Há uma menina missionária sendo levantada, erigida dentro da sua casa. Oh, bendita força-tarefa. Nas vezes que você vinha da escola e entrava no mundo de roupa de colégio. Bendita força-tarefa quando você olhava todo mundo caindo no chão e dizendo que não porque eles caem. Um dia você veio, caiu. Jesus te imaginou com o Espírito Santo. Te deu dom, te deu ministério, te deu um casamento. Oh, bendita força-tarefa. Bendita força-tarefa quando alguém disse que você era pecador, porque você caiu e terminou fora de hora. E aquilo que você estava esperando é uma maldição. Bendita força-tarefa que você veio grávida para cá. E no dia 30 de abril, você teve seu nenenzinho. E ele foi apresentado aqui nessa casa. E você está vendo sua família servindo. Bendita força-tarefa como seu papai. Veio aqui. E serviu o Senhor conosco. Foi batizado com o Espírito Santo. Bendita força-tarefa. Oh, bendito quando você foi convidado para comer bolo. E descobriu que aqui não tinha bolo. E que o bolo que você comeu, ele que sustenta e se alimenta de hoje. Bendita força-tarefa quando você é um jovem programado para batizar esquecido. E alguém preparou uma menina de jovens para você vir. Ele vai vir aqui. Te prepare porque ele é esquecido. Eu estou falando do diabo Ezequiel. É bom às vezes a gente conversar com alguém, porque eu tinha ideia que o Ezequiel veio pronto. Eu tinha ideia que o Ezequiel veio crente. E conversando com Ezequiel estava longe de Deus. Ezequiel estava num plano de rebelião contra a própria vontade de Deus. Ezequiel estava num plano de fuga. Mas bendita força-tarefa que o seu primo te chamou para vir. E você recebeu uma unção para servir como obreiro. E você recebeu uma unção para poder viver os propósitos de Deus. Bendita força. Bendita força-tarefa quando você foi para Minas. Bendita força-tarefa quando alguém obrigou você a aceitar Jesus. Bendita força-tarefa quando hoje o homem velhinho que nem fala direito foi alguém responsável para mudar a tua história. Foi a tua menina missionária, foi o teu menino. Bendita força-tarefa o dia que você flutuou dentro daquele quarto. Bendita força-tarefa o dia que você voltou para cá e o território já estava limpo. Bendita força-tarefa que Deus levantou gente, levantou pessoas. Bendita força-tarefa que Deus levou por terra demônios, quebrou cadeias. Bendita força-tarefa que queimou palavra na tua vida. E hoje você não se prostra diante de nenhuma Maria, nem diante de Maria, nem diante de Pedro, nem diante de Baal, nem diante de Exu, nem de algum. Você se prostra diante de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor. Tem alguém aqui comigo esta noite que aplauda a Deus pela força-tarefa missionária. Bendita força-tarefa. Rabacamas. Oh, bendita força-tarefa. Hoje você está aí. Diga graças a Deus. Sabe quem é você hoje? Uma força na tarefa missionária. O Deus que levantou força-tarefa para você, hoje quer te levantar com força para a tarefa que Ele tem para você. E a tarefa que Ele tem para você não é pregar neste púlpito, não apenas. A tarefa que Ele tem para você não é tocar aqui dentro. A tarefa que Ele tem para você não é emocionar as pessoas que estão aqui. A tarefa que Ele tem para você é encontrar os leprosos, os moribundos, os doentes, e fazer eles confessar que não há Deus fora de Deus, que não há Deus longe de Deus, que não há Deus como nosso Deus, que não há Deus antes de Deus, que não há Deus como nosso Deus, e que não há Deus depois de Deus. Deus nenhum! O general faz um autoexame, se toca, se belisca, porque com a lepra ele perdeu a sensibilidade, podia rasgá-lo que ele não sentia dor. Percebe que não precisa mais se coçar, seus poros estão novinhos, sua pele como a pele de um neném. E ele sai, vai lá no profeta. Eles vão voltar no profeta.
eles vão voltar no profeta. Eles vão voltar, esses nomes aí, Edna, eles vão voltar no profeta. Se prepare, porque vocês três hoje, fizeram parte de uma força-tarefa. A igreja hoje fez parte de uma força-tarefa. Enquanto vocês estavam lá fora, falando, alugando o nome, a igreja estava aqui orando. Deus está montando uma força-tarefa para destronar o nome Haddad e estabelecer o nome dele poderoso nesse nosso. Eu termino agora porque o Naamã vai limpinho diante de Eliseu. Com prata, com ouro. E diz, toma uma oferta do teu senhor, do teu servo. E Eliseu disse, vive o Senhor, que não tomarei de ti nem ouro nem prata. Esse general conhecia alguma coisa de Deus. Pastor, não precisa fazer evangelismo não. Todo mundo conhece Deus. Não. Todo mundo conhece alguma coisa de Deus. Porque quem conhece Deus mesmo é você. Que foi transformado. Que viveu uma vida de transformação. Mas por que eu sei que esse general conhece um pouco de Deus? Porque agora ele pede para Eliseu um pedaço de terra. E o que ele quer fazer? Mudar o culto. Ele diz, agora eu não quero mais oferecer culto para irmão Haddad. Agora eu quero reconhecer, Eliseu, que não há Deus como o Deus de Israel. Pablo, Deus montou toda uma força-tarefa para salvar o general. E quando o general disse que não há outro Deus como Israel, e ele vai ter que voltar para a Síria, o general que trouxe uma lepra no corpo vai levar uma tarefa. E agora ele tem uma força para poder falar lá na Síria que não há outro Deus como o Deus de Israel. Você está aqui? Você pode aplaudir a palavra do Senhor essa noite? Aplaude a palavra do Senhor. Deus vai nos levantar como uma força-tarefa.